Sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Eli Robert e nós vamos falar no programa de hoje sobre a goleada do Palmeiras contra o Capivariano, o lateral direito Lucas, que passou pelo Palmeiras em 2015 e até o começo de 2016. Vamos estar falando sobre a passagem dele aqui no Palmeiras. Uma vitória apertada contra o Fluminense, a derrota do Flamengo, o que essa derrota traz de lição ao Palmeiras e também como deve ser o Choque Rei de amanhã, o Choque Rei decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista. Muito obrigado a quem se inscreveu, deixou seu like, compartilhou com os palmeirenses, peço que repita, deixe seu like, compartilha e se inscreva e vamos para mais um podcast aqui, começando com Palmeiras 4, Capivariano 0. Essa partida, o Palmeiras fez uma partida, na minha opinião, razoável, não foi uma ótima partida, boa partida não foi, mesmo já analisando a partir do que o Abel quer fazer, para mim não foi uma ótima partida. Por quê? Primeiros pontos positivos, assim, o Palmeiras tentou jogadas variadas, manteve uma pressão, fez o gol e aí deu a bola pro Capivariano. E aí, é claro, o Capivariano não tem essa qualidade toda, não fez também tanto, não deu tanto problema pro Carlos Miguel, mas ainda assim chegou algumas vezes no primeiro tempo. E nesse primeiro tempo, o Palmeiras, depois do gol, deu a bola pro Capivariano, deu uma certa trocação ali ainda com os dois times, mas aí antes do segundo gol, ali uns 5, 10 minutos antes do segundo gol, ali o Palmeiras já tinha voltado até a bola e dali pra frente controlou até o final da partida. Indo pro SofaScore, é basicamente assim, os dois tempos foram parecidos, tanto em questão de passe quanto em questão de posse e finalização. Vocês podem ver aqui que o Palmeiras teve 52% de posse de bola no total do jogo. No primeiro tempo foram 56 e no segundo tempo 49. Em questão de passe, em primeira finalização 21-17, primeiro tempo 11 contra 9, 10 contra 8 no segundo. Tudo muito parecido. Passes 403 contra 362. A diferença pouca também de um tempo para o outro. Ainda no segundo tempo o Capivariano trocou mais passes do que o próprio Palmeiras, né? Mas também devido à questão de resultado e estilo de jogo, que eu tenho que admitir, não tenho que fazer. O jogo do Abel Ferreira é esse. Mas eu acho que o Palmeiras deu muita opção, deu muita chance e facilidade para o Capivariano finalizar. 17 finalizações contra o Capivariano é muita coisa. No caso, o Capivariano te finalizar 17 vezes. Claro que dessas 17, 2 foram no gol. Aí desrespeita a qualidade do adversário. Só que tem que entender o quê? O Capivariano é o mais baixo dos níveis que o Palmeiras vai enfrentar em decisão. Vamos colocar assim, em decisão, porque era a quarta de final do Paulista. Em relação ao ataque do Palmeiras, de acordo com a estratégia que o Abel Ferreira quer trazer, de contra-ataque, de eficácia, no mais alto nível de eficácia, não tá ruim. Não tá ruim. Tá um nível bom. Só que na defesa, para um time que se propõe a defender, porque se você tá jogando em contra-ataque, você tem menos a bola, você está se propondo a se defender melhor e contra-atacar, justamente ter menos chances de gol, mas ser mais efetivo. É uma ideia de jogo. Para mim, pobre, mas é uma ideia de jogo. Mas dessa maneira, o Palmeiras está dando muita oportunidade para times fracos chegar. E aí, o Capivariano não faz o gol. Mas a gente vai chegar aqui na partida contra o Fluminense. O Fluminense já fez e quase fez mais gols, né? Teve bastante chance. Mas ainda aqui nessa partida contra o Capivariano, deu essas oportunidades para o Capivariano finalizar, mas o Palmeiras melhorou em relação a finalizações no gol. Dos 21 finalizações, 8 foram no gol. Então essa questão da eficácia de fato está melhorando. Jogo após jogo a gente vai vendo aqui que o Palmeiras está melhorando essa questão de qualidade nas finalizações, tanto na finalização para o gol quanto nas finalizações das jogadas. Em questão do último passe, de ter mais chance de finalizar bem a jogada e concluir ela em gol ou na trave, como aconteceu, e nesse tipo de lance aí. Na defesa, vamos olhar aqui no mapa de calor. O Palmeiras teve algumas questões aqui interessantes de se analisar. 4-4-2 base, de fato tá jogando assim. No jogo contra o Fluminense tem até uma diferençazinha aqui no posicionamento de um jogador ou outro, mas basicamente é isso. A defesa já não teve o mesmo posicionamento da partida contra o Guarani. Você vê que o Gustavo Gomes e o Murilo ficaram mais atrás do que contra o Guarani. Contra o Guarani, o posicionamento deles estavam à frente, inclusive, do próprio Marlon Freitas. O posicionamento médio deles aqui. Porque o Palmeiras teve 70 e tantos por cento de posse, apertou o jogo inteiro e os próprios zagueiros tiveram um posicionamento bem mais à frente. Esse é um ponto a se destacar aqui. O Capivariano, mesmo fazendo 4-0,
o Palmeiras escolheu contra-atacar, mesmo com 4-0 no placar final. A gente vê que o Palmeiras não teve a bola, não posicionou os jogadores mais à frente, pressionando. Não foi assim que aconteceu, mas deu resultado, vem dando resultado nesse ano. É só um ponto a se destacar mesmo. O Kelvin, nesse jogo ele participou mais do ataque, inclusive, do que o próprio Piquerez. A gente pode ver aqui o mapa de calor dele. O Piquerez participou, teve uma ação média mais no meio campo mesmo, do meio para trás, enquanto o Kelvin participou mais do ataque. E durante o jogo foi percebido bastante isso, ele chegando. Tá muito sem confiança o Kelvin. Muito sem confiança é foda. Tá com pouca confiança o Kelvin. Inclusive, as jogadas que ele conseguiu ter no ataque, com mais chances, mais possibilidade de criar jogadas, ele não conseguiu efetuar praticamente nenhuma jogada com um cruzamento ou uma chegada em linha de fundo para cruzar para trás, algo do tipo. Nada. Teve essa participação que diz respeito mais à questão tática, e aí ponto positivo para o Abel, que liberou os laterais. Mas individualmente ele não conseguiu demonstrar qualidade nessa partida. E outra questão aqui a se destacar é o Maurício, que foi mais um assistente do Piquerez contra o Capivariano do que propriamente um meia esquerda, que é o que o Abel tenta fazê-lo nesse time, nessa ideia de time de 4-4-2. Você pode ver que o posicionamento médio dele tá para trás do próprio Andréas, que basicamente joga em linha com o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, na saída de jogo, se posiciona entre os zagueiros, mas quando vai atacar, quando o Palmeiras passa do meio de campo, normalmente o Marlon Freitas e o Andrés jogam lado a lado. Tentam jogar lado a lado. Tanto é que o posicionamento do Marlon Freitas sempre é nesse miolo aqui, né? Muito na defesa, no meio da defesa, mas quando tem a bola, ele consegue ter essas ações de meio aqui, nunca ultrapassando. O Andrés tem mais liberdade para ultrapassar, tanto é que às vezes se confunde um 4-1-3-2 nessa formação do Palmeiras, mas ele consegue ter esse posicionamento e o Andrés um pouco mais de liberdade. Beleza? Palmeiras e Capivariano foi basicamente isso. Eu acho que são pouquíssimas coisas a se falar, a se ajustar aqui. Foi um 4-0, difícil você questionar um resultado desse, mas contra o Capivariano, o Palmeiras teve essa questão um número muito alto de finalizações do Capivariano e jogadas ali que até individualmente, em cima do Murilo, em cima do Kelvin, que era o Capivariano. Então assim, é a se destacar. Mas aí vem a partida contra o Fluminense. Primeiro a gente vai passar aqui para a partida contra o Fluminense. Vamos falar aqui, antes na verdade da partida contra o Fluminense, a gente vai estar falando aqui sobre o Lucas. Porque eu já vou passar sobre o Lucas aqui, ex-lateral direito do Palmeiras. A gente está falando muito de lateral direito no Palmeiras. De laterais, mas especificamente lateral direito, porque o Kelvin não vive uma boa fase. O Giai, tecnicamente, é fraco, limitado. Mas tem dois laterais do Palmeiras, de níveis parecidos. Um mais defensivo, o outro mais ofensivo. O Lucas, eu lembro, chegou do Botafogo em 2015. Eu vou estar passando lances dele aqui, pra gente estar olhando enquanto eu comento. O Lucas chegou em 2015 do Botafogo. O Palmeiras veio naquela contratação de baciada, vários jogadores. E ele chegou, a imagem é bem fraquinha, né? Mas é o que eu consegui achar aqui no YouTube. Isso aqui já é 2016, se eu não me engano, esse jogo aqui, Campeonato Paulista. O que acontece? O Palmeiras, quando contratou o Lucas, ele veio inclusive para ser o titular da lateral direita do Palmeiras. Ele assumiu a titularidade muito bem, foi muito importante já desde o começo do campeonato e sendo um dos líderes, né, um dos capitães do time. Era na época o Fernando Praz, tinha o Zé Roberto, e ele, junto com o Robinho, assumiu essa liderança. E de titular, ele sempre foi um jogador, um lateral direito muito equilibrado. Basicamente ele ia bem em todas as zonas do campo. Ele marcava bem, era um lateral seguro, armava bem as jogadas, conseguia ter participação em meio, e na linha de fundo ele conseguia fazer bons cruzamentos, boas chegadas, tanto é que fez até alguns gols, tanto gols quanto assistências, conseguiu fazer bons cruzamentos. Você vê ele com a faixa de capitão. Ele conseguiu sim ter essa importância no time do Palmeiras. E aí chegou 2016. Nessa que chegou em 2016, ele, com o Cuca, ali já naquela mudança do Marcelo Oliveira para o Cuca, o que dizem, né, as más línguas, é que ele teve aquela confusão com um dele e do Robinho com o Cuca, que o que dizem é que ele era não era um bom exemplo para o elenco. Também não acho que fosse verdade, mas foi o que foi dito na época. E acabou saindo, foi para o Cruzeiro, inclusive junto com o próprio Robinho.
aquela troca lá que eu não sei, eu não lembro nem quem veio pro Palmeiras na época, 2016. Eu sei que os dois foram pro Cruzeiro. Ele não conseguiu vingar muito no Cruzeiro, o Robinho conseguiu, ficou, foi campeão, participou em Copa do Brasil e tudo. Mas você consegue ver nesses lances que o Lucas tinha essa boa participação no ataque, e a gente hoje sofre com essa participação quando tá com o Giai. E o Kelvin também hoje não consegue, mas você vê ótimos cruzamentos dele, assistências, de fato, cruzamentos que você vê que ele busca jogar na cabeça do atacante, e conseguiu algumas assistências, e vai ter ainda lances daqui de gol que ele fez nesse ano, fez inclusive contra o Corinthians, boa participação, e defensivamente, como eu falei, conseguia ter um bom desempenho, não tomava a bola nas costas, não, mano a mano, ele não era um jogador fácil do adversário passar. Ele tinha essas valências, era no final de tudo um lateral equilibrado. Inclusive, no Botafogo mesmo, ele chegou até a ir para a seleção brasileira. Acho que 2013, acho que foi 2013, na época da Copa das Confederações. Não sei se ele chegou a disputar a Copa das Confederações, mas ele foi convocado ali em meados de 2013 pelo Felipão. Boa leitura de jogo para você não tomar a bola nas costas ali, nessa linha de passe. Você vê que era um lateral equilibrado. O Palmeiras, naquela questão ali, tinha o Jean, né? O Jean chegou em 2016 e aí o Cuca talvez optou pelo Jean e foi bem no Palmeiras de fato, mas em questão de elenco era bom ter os dois. Deu certo, o Palmeiras foi campeão na época, né? Ele saiu, mas eu acho que ele poderia ter ficado muito mais tempo no Palmeiras. Não vi com bons olhos a saída dele na época, mas saiu e vida que segue, já foi. E já construiu, né? Continuou construindo a sua carreira ali, não com tanto destaque, mas continuou construindo a sua carreira ali no futebol, no Cruzeiro. Acho que depois, se eu não me engano, não sei se ele chegou a voltar pro Botafogo, não me lembro agora, não me recordo. Jogou no Curitiba depois também e tal. Agora a gente vai ver os 2 gols dele. Não sei se ele foram só esses 2, mas foi basicamente o que eu achei. Nesse jogo contra o Avaí, ele fez o gol. Vou até passar um pouco mais aqui à frente. Cadê? Jogada do Dudu, o Kelvin também, o Palmeiras tinha ponta pra caramba em 2015, né? E ele participa ali no segundo pau, chegando pra atacar. Como eu falei, um lateral equilibrado, participava de todas as zonas do campo, bem, não devia, não fazia nada ruim, né? Mas também não era um craque, obviamente. Quando você começa a falar assim que ele ia bem em todas as zonas do campo, até parece que ele era um craque, né? Mas você vê que ele tinha boas ultrapassagens, a ideia de dar o passe ali no Alexandro. Acabou que na sorte fez o gol contra o Corinthians. Esse foi um puta de um jogo, um puta de um derby. 3-3 no Campeonato Brasileiro. Mas sobre o Lucas, é isso, um bom lateral que passou pelo Palmeiras, e hoje a gente sofre com essa lateral direita, né? Passados 10 anos a gente ainda sofre. Acertou um tempo com o Mike e o Marcos Rocha ali em altos e baixos dos dois, mas agora voltamos a sofrer com a lateral direita, né? Espero que os dois, tanto o Giai quanto o Kelvin, se acertem e o Palmeiras consiga, né, trabalhar mais essa questão aí do lateral direito. Beleza? Agora, dito isso sobre o lateral direito, vamos para Palmeiras e Fluminense, que inclusive um dos fatores preponderantes aqui foi a questão do lateral direito também, né? Há de se destacar aqui. Palmeiras e Fluminense, 2-1, um jogo entre primeiros pontos positivos. O Palmeiras exerceu uma marcação, pressão no campo de ataque do Fluminense ali no primeiro tempo, até o 2-0. Pode se dizer, até o 2-0, uma marcação-pressão ali em um 4-1-3-2. Nitidamente você via ali o Marlon Freitas mais atrás, com os 3 meias, o Andrés mais avançado, atrás ali dos 2 atacantes, inclusive mais avançado até do que o próprio Alan pela direita e o Maurício pela esquerda. Na hora da marcação-pressão, ele fazia essa marcação porque ele chegava no primeiro volante do Fluminense ali e acompanhava mano a mano. Uma marcação-pressão, naturalmente, vai ser mano a mano. Você não vai marcar por zona lá em cima, porque senão você vai deixar espaço para o adversário dominar e sair jogando. Mas o Palmeiras exerceu muito bem essa marcação. Tanto é que surtiu efeito. Os 2 gols do Palmeiras foi a partir dessa marcação. Fez os gols forçando o erro do Fluminense. É um ponto positivo. Ou seja, já que o Abel insiste na questão defensiva do jogo, buscando contra-ataque, buscando a eficácia maior do que o número de chances criadas, a marcação-pressão entra muito bem. Porque você tem jogadores ali fortes que têm noção de marcação, que tem, além de ser da força física, tem resistência, aguentam fazer isso na maior parte do tempo, e é um estilo que encaixa com esses jogadores. 2 atacantes, um meia vindo por trás, ali se for um Andrés mais avançado para marcar o volante ali, encaixa. Mas ninguém aguenta fazer isso o jogo inteiro. O Palmeiras fez 2-0, parou de fazer essa marcação, até também que o Fluminense começou a ficar ligeiro, né? Começou a tentar tocar mais a bola mais à frente,
não forçando tanto o passe curto ali na saída de jogo. Só que outro ponto positivo, né? As transições do Palmeiras. Palmeiras, depois dessa marcação-pressão, fez 2-0, deu a bola para o Fluminense e tentou fazer mais transições. E aí, diferente dos últimos jogos, os jogos anteriores, né? No começo do ano, o Palmeiras tentava. A transição do Palmeiras era só bola longa por cima, agora não. A transição do Palmeiras está sendo por baixo. É um estilo de jogo? Tá, não gosto. Mas é um estilo de jogo. E essa transição por baixo facilita porque os jogadores são qualificados com a bola no pé. Não para ficar esticando a bola lá na frente. É troca de passe. Não é uma troca de passe para você manter a posse ou atacar de maneira mais lenta. É para você contra-golpear o adversário. De uma maneira que para mim está sendo correta. Tanto é que talvez um dos motivos pelo qual está dando resultado seja esse. O Palmeiras está tentando jogar mais por baixo. Esquecendo um pouco do chutão, bastante até, esquecendo bastante do chutão, tanto da saída do zagueiro para frente, quanto também em criação. Quando o Marlon Freitas ou o Andrés pega a bola, eles não ficam olhando para frente tentando fazer um lançamento, eles estão tentando trocar passes de maneira mais rápida, de maneira para sair e pegar o adversário desguarnecido, mas com a bola no chão. É uma maneira de se jogar positiva, tá dando efeito, tá dando resultado. Pontos negativos. Defensivamente, o Palmeiras ainda está muito mal. Muito mal. A gente vai ver os números aqui da partida e o mapa de calor, mas visualmente, dava nitidamente para você ver. Espaço nas costas dos volantes. Muito espaço. Do Marlon Freitas e do Andrés Pereira. Aquele pedaço de campo que eu falei, se eu não me engano, no último podcast, entre o volante e o lateral. Volante, lateral e zagueiro. O triângulo ali. Os três... Qualquer jogador que se infiltre ali no meio desses três tem espaço nas costas, ou nas costas do lateral, ou nas costas do zagueiro, ou nas costas do volante. Ninguém chega firme ali para apertar. E aí eu não sei se no caso, excesso de espaçamento na marcação ou falta de pegada. Ninguém chega firme ali. Esse é um ponto negativo muito grande, porque contra o Novo Horizontino, contra o Capivariano foram 17 finalizações, e a gente vai ver aqui que contra o Fluminense foram 18 finalizações do Fluminense. E assim, chegadas, assim, não é as finalizações do meio de campo que o Fluminense estava finalizando assim de longe, não. Chegadas dentro da área e próximo à área. Bola na trave, tudo mais. O Carlos Miguel salvando 5 vezes o Palmeiras. Então, assim, são chegadas perigosas. O Palmeiras defensivamente está contando com a sorte. E nesse momento decisivo de Campeonato Paulista é muito perigoso. Porque agora são clássicos. Eu nem acredito que o Corinthians vai passar para a final, mas agora tem Palmeiras e São Paulo, tem a semifinal antes. Então, assim, eu acho que é perigoso porque eu vou estar falando ainda de Palmeiras e São Paulo na frente, mas imaginando um cenário de clássico, de decisivo, jogo único, os adversários vêm para amarrar o jogo contra o Palmeiras. Tentar uma bola, 2. E aí, nesse espaço que o Palmeiras dá, com mais ênfase nesse buraco da defesa, se o adversário souber aproveitar, leva muito perigo. Eu falo, o Palmeiras está contando com a sorte na defesa. Não está tomando mais gols por sorte. Porque defensivamente está dando muito espaço. Muito espaço. De novo, repito. Se é por espaçamento ou se é por falta de pegada, não sei. Ou se é pelos dois, aí é o Abel que tem que dizer. Seria bom se alguém da coletiva, né, algum dos repórteres tivesse capacidade de leitura de jogo e fizesse essa pergunta. Por que seu time está levando tantas finalizações do adversário? E finalizações perigosas próximo à área. Por que está com tanto espaço ali entre o zagueiro, o lateral e o volante? Ninguém consegue fechar ali, o adversário sempre consegue ficar rondando a sua área. Qualquer adversário, né? Não é que você está pegando, tá falando só contra o Fluminense, ou contra o Flamengo, ou contra o Chelsea. Não. Todo adversário tem esse mesmo espaço. E aí, quando o adversário tem mais qualidade, ele vai e faz o gol, né? Pontos positivos e negativos da partida foram esses. Agora, vamos falar aqui Vamos falar agora sobre as estatísticas, né? Primeiro aqui, o que o Palmeiras apresentou de estatística nessa partida aqui de pontos a se destacar? Primeiro, como eu falei, escolheu dar a bola ao Fluminense e contra-atacar. Posse de bola 35% a 65%. É ridículo pra mim? É ridículo demais. Principalmente quando você dá essa posse de bola e também dá a chance pro adversário te atacar. Uma coisa é você jogar com o adversário, independente se ele é melhor ou pior que você, mas por estratégia você se defende e contra-ataca. Mas o Palmeiras não se defende bem. Ou seja, tá dando a bola pro adversário e tá dando espaço ao adversário. Normalmente quando você escolhe se defender e jogar no contra-ataque, é porque você não vai dar espaço pro adversário.
certo? É uma opção. Mas o Palmeiras dá a bola e o espaço. Dá a bola e o espaço. Então, é um ponto negativo demais de se notar aqui. Pouca posse de bola, um bom número de finalizações, tá, mas o adversário finalizou mais que você e teve mais grandes chances, teve mais escanteio, teve mais passe. Então, assim, todos os números indicativos que te mostram se o time jogou bem, melhor ou pior, tudo indica que o Palmeiras jogou pior. Só que venceu. Teve a tal da eficácia, maior do que o adversário. Outra coisa, como eu já falei aqui, de deixar finalizar muito. Contra o Capivariano foram 17, contra o Fluminense foram 18. Só que dessa vez o Palmeiras finalizou menos que o adversário. Contra o Capivariano finalizou mais. Diferença pouca, mas finalizou mais. Contra o Fluminense finalizou menos. E aí, quando você pega em defesas de goleiro, 6 do Carlos Miguel contra 5 do Fábio. Palmeiras melhorou na questão da finalização? Quantas finalizações no gol foram? Isso aqui eu nem peguei. 6 de 14, enquanto o Fluminense teve 7 de 18. O Palmeiras teve um aproveitamento melhor. Quase que... praticamente a mesma coisa, mas melhor do que o Fluminense. Finalizações na trave, finalizações para fora, chute defendido. A questão da eficácia, de fato, o Abel deve estar batendo muito nesse ponto, porque o Palmeiras está melhorando de fato. Você consegue ver em números de finalizações, de chegadas e assistindo o jogo, como o Palmeiras vem chegando melhor do que vinha antes. A tal da eficácia, de fato. Só que você não pode contar só com isso. Não é todo jogo que você vai chegar e fazer o gol, como o Palmeiras está acontecendo agora. E mata-mata é perigoso, porque você jogando só por uma bola e dando a bola ao adversário, é perigoso. Nem é mata-mata, né? Mata só a questão do Campeonato Paulista. Esses são os pontos a se destacar nas estatísticas. Vamos para o mapa de calor? No mapa de calor, a gente já vê que o Palmeiras, inclusive o próprio posicionamento que o SofaScore destaca, é um 4-1-3-2. Como eu falei, o Palmeiras marcou pressão no 4-1-3-2. O Andrés Pereira teve um posicionamento mais à frente, inclusive, que o Marlon... Que o normal, né? No meio campo aqui, você consegue ver que ele teve um posicionamento não tanto, comparando com o Marlon Freitas, por exemplo, que teve um posicionamento médio de sempre, o Andrés teve um posicionamento mais à frente, muito nessa marcação-pressão, mas também, quando tinha a bola, ele tinha mais liberdade para jogar entre o Maurício, entre o Vitor Roque, e pouca subida do Piquerez que a gente vai estar vendo aqui. Olhando o posicionamento médio do Palmeiras, aqui, de cara, quem analisa, quem gosta de pensar o jogo assim, já vê que os laterais não participaram do ataque, né? Enquanto os laterais do Fluminense aqui estavam com posicionamento médio ali no meio campo, entre defesa e ataque, tanto o Arana quanto o Guga, os do Palmeiras estavam muito atrás do meio de campo. Kelvin, totalmente para trás. Piquerez, totalmente para trás. Ou seja, tomou pressão dentro de casa. E o Fluminense não é a potência do futebol brasileiro. O Palmeiras é. O Fluminense não. Como eu falo, repito, é escolha do treinador. O Palmeiras pode sim jogar, pode, pra mim, deve jogar de maneira diferente. Tá dando resultado? Tá. Só que um dos problemas que eu acho é esse. Ficar esperando ou ficar contando apenas com o resultado. Porque se não dá o resultado, tudo isso aqui que eu tô falando prova que o trabalho é ruim. Certo? Porque você fica dependente do resultado. É totalmente diferente quando você tá assistindo jogos do seu time e vê que o desempenho do time é muito bom. Os jogadores estão jogando bem. O time, de modo geral, coletivo, apresenta um bom desempenho defensivo, um bom desempenho ofensivo. E chega num jogo lá e perde. É eliminado. Mas você sabe que ali está sendo construído um bom trabalho. Aqui no Palmeiras, o futebol que o Abel tenta praticar para os jogadores, tenta ensinar para os jogadores, não é condizente com a qualidade deles. É isso que eu tento falar. Enquanto tá dando resultado, tá tudo bem. Só que quando não der, você vê que o trabalho é fraco. É frágil. Porque quando se depende apenas do resultado, mostra-se a fragilidade. Tô torcendo, vou continuar torcendo sempre para vencer, mas é óbvio que não vai vencer todas. Não vai ganhar todas. E dessa maneira tá mais distante de vencer. É um pensamento crítico? Mas é só você assistir o jogo e analisar. Assista e analise. Como o Palmeiras joga contra todos os adversários. É a mesma coisa. E não é a mesma coisa positiva, é a mesma coisa, para mim, negativa. Tá dando resultado, vamos continuar torcendo e analisando. Falei da pouca presença dos laterais no ataque. E, de novo, vou repetir. Maurício não tem função definida no time do Palmeiras.
Você vê que o posicionamento médio dele fica no meio, porque ele cai para todos os lados, para direita, para esquerda, no meio, para trás, para frente, e aí fica muito ali no posicionamento médio, né, que faz a conta, né, 1 mais 1 mais 1 mais 1, fica no meio. Agora, quando você assiste o jogo, você vê que ele, de fato, ronda toda a parte do campo, corre bastante, marca, ataca, só que não tem um posicionamento que você fale assim, não, que nem o Alan. O Alan, você sabe, tá da direita para dentro. O Marlon Freitas, entre os zagueiros, para sair jogando, e mais ao lado do Andrés para jogar, do meio para frente. O Maurício, você não consegue ver o posicionamento ali. Você sabe que o Flaco vai voltar para fazer um segundo atacante, o Vitor Roque vai dar profundidade, mas o Maurício fica ali. Ele participou do primeiro gol, ali na questão do pênalti, de fato participou bem, é um bom jogador para mim, tem que ser reserva ali, já falei do próprio Flaco Lopes. Ou no time ideal ali, né? Um time ideal ali, se jogasse mais por dentro, mais ter na bola, reserva ali do próprio Alan. Mas hoje falta um posicionamento que o ajude, né? Porque ele não é um craque, ele não é um jogador que vai fazer a diferença sozinho. Precisa sim o Abel achar um posicionamento para ele que facilite o jogo dele. Qual é o jogo do Maurício? Palmeiras, primeiramente, ter a bola. Segundo, ele próximo do gol, porque ele é um meia atacante. E aí, se é caindo da esquerda para o meio ou da direita para o meio, eu acho que nesse momento pouco importa. O que importa é ele ter a bola próximo do gol, para dar os passes como ele deu para o Vitor Roque, ou finalizar para o gol, que ele finaliza muito bem, já fez vários gols. Para mim é isso. O motivo dele não jogar bem e não ter o motivo dele não jogar bem é justamente não ter essa posição definida. Porque ele pela esquerda, ele acaba sendo assistente do Piquerez, que o Piquerez não passa, e do Vitor Roque ele não consegue jogar ao lado do Vitor Roque, porque nesse jogo de transição fica muita bola esticada. Mesmo jogando mais pelo chão, é toda hora. 1, 2, profundidade. 1, 2, profundidade. Ele não consegue ter a bola para fazer alguma jogada. Falta muito individualmente para ele se apresentar mais para o jogo, mostrar que tem qualidade para fazer jogadas individuais, mas também falta muito do time na questão coletiva, na parte ofensiva. E outra coisa que tem que se notar é o time penso à direita, né? Quando normalmente o Palmeiras não joga com a bola, o time fica penso a jogar pela direita. Você vê que tem 3 jogadores ali em posicionamento médio colados, né? Andréas, Alan e Flaco. E aí piora, porque como o Kelvin não fez ultrapassagens, não participou do ataque, os 3 ficam concentrados ali e a obrigatoriedade no Alan fica muito grande. Fez o gol, um puta de um golaço, na arrancada, contra-ataque. Jogada individual, com espaço ele conseguiu ter a tal da eficácia. Mas o jogo fica muito penso para a direita. E aí fica fácil de marcar, porque você vê, enquanto tem na direita 3 jogadores, na esquerda só tem o Vitor Roque, porque o Piquerez nem ultrapassar, ele ultrapassou. E aí o Maurício, como eu já falei, não é ponta, não é driblador, não é rápido. Então, depende da posse. Ele depende da posse. E aí fica penso sempre para um lado só o time do Palmeiras. Mas, de modo geral, Palmeiras e Fluminense foi isso. Tem pontos positivos a se destacar, como eu destaquei, e negativos. A ideia, para mim, é ruim. Tá surtindo efeito, tá dando resultado, vou continuar torcendo. Isso é óbvio. Não sei até quando vai dar resultado. Eu espero que para sempre, mas acredito que seja muito difícil dessa maneira. Tem que melhorar a questão da troca de passe e da posse de bola. O Palmeiras tem sim que saber trabalhar com a posse de bola. Não pode ficar só esticando bola o tempo todo. Primeiro porque cansa seus jogadores, dá a chance do adversário ficar mais com a bola, normalmente ele vai te atacar mais. Finalizado Palmeiras e Fluminense, agora eu quero um espacinho só para falar de Flamengo e Lanús, que tem pontos positivos assim, para o Palmeiras olhar, analisar e destacar da partida contra o Lanús. O Flamengo perdeu, notícia ótima, perdeu, era para ter ganhado a Supercopa, né? Mas perdeu também, e aí agora perdeu a Recopa, que essa era para perder de fato. E o que aconteceu basicamente nessa partida, ou o que vem acontecendo com o Flamengo, que não está conseguindo ter mais tanto desempenho quanto resultado? Eu acho que o desempenho, na verdade, está sendo mais questionado pela falta dos resultados. Primeiro ponto para mim é esse. O Flamengo, na verdade, se você for parar para assistir o jogo do time do Flamengo, o Flamengo está de fato errando no excesso daquilo que nos falta. O que eu venho falando aqui, falo direto, que falta para o Palmeiras o quê? Troca de passe, posse de bola. E o Flamengo tem muitos passes, muitas chances criadas, só que uma baixa eficácia.
Se você pudesse ter o equilíbrio do Abel com o Felipe Luiz, talvez tivesse independente treinando no Palmeiras ou Flamengo, talvez você tivesse o time mais equilibrado do mundo, né? Porque enquanto um estica a bola o jogo inteiro, o outro tenta ter a bola o tempo inteiro, né? Só que nesse caso aqui do Flamengo contra o Lanús, primeiro que o Lanús nos 2 jogos encarou o Flamengo de frente. Não ficou recuado, 100% recuado, não ficou dando chutão pra frente. Quando tinha bola, tentava atacar da sua maneira, tentava atacar com as suas limitações. E no jogo no Maracanã, jogou muito bem. Jogou muito bem. Teve a questão do pênalti, que foi fora da área e tal, não sei o quê, mas tirando polêmicas à parte, o time do Lanús foi muito bem e mereceu de fato ser campeão. Eu não quero fazer de novo essa análise, mas o que foi a final da Libertadores? Onde o Palmeiras deu a bola para o Flamengo, se negou a atacar, na verdade se negou até a contra-atacar, porque não conseguia, um espaçamento gigante, enquanto o Lanús estava em cima. E o Lanús só abriu o placar naquela falha do Rossi, porque o time estava em cima, estava compacto, e o jogador estava próximo da bola. Porque aquela falha ali, se tivesse acontecido na final da Libertadores, o Vitor Roque ou o Flaco Lopes, qualquer jogador que tivesse à frente ali, o Veiga, não teria chegado, porque estava distante, a marcação estava distante. Então, esse é um comparativo que tem sim que ser feito e bater na tecla. É dolorido, mas tem que falar. É uma lição para o Palmeiras, que vem sofrendo contra o Flamengo em partidas ridículas, partidas bestas, que não é para sofrer. E eu repito, não é o resultado. O resultado não indica tudo. A questão é o desempenho, como que se está jogando. Porque já ganhou jogando bem e mal e perdeu jogando bem e mal. A questão é como vai jogar. Como que escolhe enfrentar o Flamengo. E aí você pega adversários que são mais fracos que o próprio Palmeiras, que enfrentam o Flamengo de frente. Como foi o Corinthians, como foi o Lanús em 2 jogos, não foi só em um, foram 2. Fluminense que bate no Flamengo direto, que é clássico, beleza, mas Palmeiras e Flamengo já se tornou um clássico também. É peso para os dois lados, quem ganhar ou quem perder sofre pressão. Até mais, inclusive, eu acho, do que próprios clássicos regionais, né, na questão do Flamengo. Então, acho que é uma coisa que tem que se destacar, o Palmeiras tem que estudar, assim, como esses adversários enfrentaram o Flamengo e vem enfrentando. Mais precisamente sobre o Flamengo, eu acho que é até natural, porque o Flamengo vem de ressaca, né, de 2 grandes títulos, e não fez uma pré-temporada adequada. O Flamengo, sim, de fato não fez, porque devido aos moleques estarem mal lá no Campeonato Carioca, os caras voltaram acho que uma semana antes, né? Para poder ter um resultado ali, se eu não me engano, foi contra o Vasco que eles voltaram, né? No final depois perdeu pro Fluminense, foi jogar a Supercopa, perdeu também. Mas a falta da pré-temporada e a obrigatoriedade de vitória logo no início, de fato traz um peso muito grande para um time que vem de ressaca, para um time que teve que começar já no mais alto nível, e é normal que aconteça esse tipo de coisa. Talvez se ganhasse os 2 títulos, estaria tudo normal, porque o jeito que o Flamengo joga, como eu falei, é o mesmo do ano passado, não muda muita coisa, só que ano passado tiveram alguns jogos decisivos onde o Flamengo de fato deu a chance para o adversário vencer, e no caso para o Palmeiras encostar na tabela. Mas também teve jogos que goleou. Porque depende muito da tal da eficácia do dia do time estar bem. E nesse começo de ano, talvez por uma questão física e a questão da ressaca, como eu falei, é normal que não consiga fazer os gols nas chances que cria. Ou ter um excesso de troca de passes e pouca infiltração, pouca efetividade mesmo ao atacar. É normal. Isso é uma questão do futebol mesmo, é natural. Eu acho que isso, na verdade, prova que o Flamengo nunca foi e nem é imbatível. E ano passado deu muita chance e continua dando muita chance para outros times ganhar, não só o Palmeiras. Outros times serem campeões também. Tanto em mata-mata quanto em pontos corridos. Também. Repito, ano passado o Palmeiras estava melhor do que o Flamengo. Na fase que o Palmeiras se ajeitou, 4-4-2, com Flaco e Vitor Roque. Estava jogando muito mais que o Flamengo. Só que teve a questão toda externa que dificultou para o Palmeiras. O Palmeiras não teve cabeça e o senhor Abel fechou o caixão do Palmeiras. Quando ele muda o esquema para as decisões e no final desiste do campeonato, onde o Palmeiras ainda tinha chance, e no final das contas, se você fizesse as contas ali, né, no final o Palmeiras tivesse ganhado as 3 últimas partidas, tinha sido campeão. Ou seja,
foi um acúmulo de problemas causados pelo próprio Palmeiras, para falar bem da verdade. Porque se o Abel chega na coletiva depois do jogo contra o São Paulo e pega e fala assim, de fato foi pênalti, mas a gente não pode fazer nada, e o Everton pegaria o pênalti, bate no peito e afirma isso, a mídia não ia poder falar nada. Iam falar, mas não com a moral ou exacerbada como foi, jogando a culpa no Palmeiras como se a Leila tivesse comprado o juiz. Porque o que ficou parece que foi isso. O Palmeiras ficou quieto, o Abel ficou quieto e ainda falou que, pelo que ele tinha visto, não tinha sido pênalti. Pô, é exagerar também no clubismo, no próprio clubismo, né? Mas são águas passadas, eu acho que fica essa lição pro Palmeiras quando for enfrentar o Flamengo, que na minha opinião vai continuar brigando pelos títulos, é inevitável, vai ser os dois que vão brigar e talvez chegue outro, o próprio Fluminense, se o Cruzeiro se acertar. Mas vai ser Palmeiras e Flamengo de novo, que vão brigar. E eu acho que fica essa lição. O Palmeiras tem que aprender, e já passou do tempo de aprender como jogar contra o Flamengo. Beleza? Vamos agora pro destaque final, pro assunto final, que é o Choque Rei. Choque Rei decisivo de amanhã, às 8h30. Um péssimo horário para você ir pro estádio, para você assistir o jogo, num pleno domingo. Mas é o que tem. É o que tem para hoje, né? No caso, para amanhã. Como deve ser essa partida? Na minha visão... esse vídeo inclusive vai entrar agora até às 7 da noite no domingo, como um pré-jogo. Diferente do que foi na fase de grupos, eu tenho quase que certeza que o Crespo não vai dar o mesmo mole. Qual foi o mole que o Crespo deu? Ter mais a bola que o Palmeiras e, consequentemente, ficar mais exposto. Eu acho que ficou mais do que claro que o Palmeiras, esse ano, vai ser um time de ligação direta, independente se é chutão ou não, é ligação direta, contra-ataque. E se o adversário se propor a ter mais a bola e dar ao mesmo tempo esse espaço, vai sofrer. Porque esse ano o Palmeiras tem muito mais qualidade do que até propriamente o ano passado e os outros anos. Eu acho que o Crespo, num jogo de mata, fora de casa, vai querer amarrar o jogo. Eu tô imaginando muito aquele jogo que foi, para quem se lembra, infelizmente foi uma eliminação do Palmeiras. 2019, semifinal do Paulista no Allianz Parque. São Paulo jogou com mais da metade do time de categoria de base. O Antony estava subindo, era o craque do time, tinha muita molecada. A maioria molecada. E o Palmeiras conseguiu a proeza de ser eliminado. Por quê? Naquele jogo, ao invés de tentar jogar futebol, quis ser aguerrido, quis marcar forte, quis tudo menos futebol. E o São Paulo foi para amarrar o jogo, nem precisou fazer tanta força assim, porque o Palmeiras mesmo já amarrou por si só e perdeu nos pênaltis. Ou seja, eu tenho medo desse jogo justamente se o Abel não quiser ter a bola, ficar nessa ligação direta, e aí, consequentemente, se os dois times ficarem na ligação direta, é empate. É empate. Porque dois times postados tentando ligação direta, não dá certo, não sai gol. Só por falhas individuais, normal. Agora, em questão de jogo normal, uma partida onde os dois times estejam bem coesos, concentrados, não sai gol. E aí é um ponto que pro Palmeiras se torna negativo. Por isso que, na minha opinião, o Palmeiras tem que tentar ter a bola. Não é 90% de posse de bola, não. Quando ter a bola, ter o controle do jogo, saber os momentos onde acelerar e saber os momentos onde ter a posse. Primeiro, para não cansar seus próprios jogadores, para se ter uma estratégia diferente durante a partida, para poder bagunçar a defesa do São Paulo e, de modo geral, tentar, nas chegadas que tiver, tanto em contra-ataque quanto em chances criadas com a posse, ser mais letal. É decisão. A letalidade vai redefinir muita coisa. Chegou, fez. Sai 1-0, não é sai 1-0 com 5 minutos ou com 80 minutos, não é largar a bola. É aí sim que você tem que ter a posse. O Palmeiras não tem esse estilo, eu sei, mas eu cobro isso porque o Palmeiras tem qualidade. E não só por isso. Muitos jogos onde o Palmeiras toma gol ou não vence é justamente pela falta da posse. Porque quando você fica dando bola para o adversário o jogo inteiro, principalmente se for em decisão, mais chance o adversário tem de fazer gol. E aí, com 1-0 no placar, imaginando, no começo de jogo, a pressão vai todo pro outro lado. Aí é jogar com calma. Saber os homens de ter a posse e saber os homens de esticar. É simples. É simples, né? Falando é muito simples. Mas, os jogadores do Palmeiras são muito melhores do que o São Paulo. Já são jogadores até que experientes. Ano passado, o Palmeiras criou uma bagagem, né, boa para esses jogadores.
Vai ter o Arias, provavelmente o Arias vai ser titular. São jogadores muito melhores. Então, assim, não pode deixar o São Paulo amarrar o jogo. Tampouco querer amarrar o jogo. Se o Palmeiras quiser amarrar o jogo, é muita burrice. E quando tem a bola, ser letal, mas não ser... não jogar, não atacar apenas pelo instinto. Certo? Não é tentar esticar a bola toda hora. É saber controlar o jogo de acordo as maneiras que o São Paulo às vezes te apresenta, de como ser atacado. E também, às vezes, o Palmeiras, por iniciativa própria, ter a posse, controlar ou ser mais incisivo e contra-atacar o time do São Paulo. Mas eu acho que o Palmeiras passa. Eu chuto, inclusive, um 3-0 pro Palmeiras aí. Dito tudo isso, eu acho que um 3-0 pro Palmeiras é um placar justo e honesto pra gente passar pra final com moral. Passar com moral e com pompa pra ser campeão. Com a obrigatoriedade, entre aspas, de ser campeão. Até porque eu acho que o Novo Horizontino hoje passa do Corinthians. Semana passada eu falei que a Portuguesa passava e o Novo Horizontino passava. Só faltou a Portuguesa. A Portuguesa também mereceu ser eliminada, né? Porque da maneira que tomou o gol do Corinthians no final e os pênaltis batidos ali também dos dois caras que perderam, pelo amor de Deus, mereceu ser eliminada. Mas de modo geral, assim, o jogo em si, a Portuguesa foi melhor que o Corinthians. E o Corinthians não tá tão bem. Já tá começando a demonstrar mais cansaço, porque começou a temporada mais cedo, teve a Supercopa e tal. Eu acho que o Novo Horizontino jogando em casa hoje ganha. E ganha bem. 2-0, 3-1. Nessa pegada aí. Eu acho que a final é Palmeiras e Novo Horizontino. Me cobrem semana que vem. E a final, inclusive, já é no meio de semana agora. Então, o próximo podcast já vou estar falando sobre o primeiro jogo da final e essa semifinal aqui. Beleza? Muito obrigado para quem assistiu até agora. Até aqui, final do podcast. Deixe seu like, compartilhe com os palmeirenses, se inscreva no canal e valeu.